Olá, pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Esse é o programa Falando de Consciência e Espiritualidade, aqui no canal do Consciência Próspera, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Hoje é o primeiro programa ao vivo do ano. Estou retornando de férias. Iago Mihael, ou qualquer outro nome esotérico que ele arranjar para esse ano novo, né? Tudo bom, Iago? Também Tudo chegou bom, de férias, foi certo. para o Rio, passeou, foi para a praia. Deu para descansar bastante, né? Esse final de ano. Eu vou tá indo para o Rio esse final de semana, mas de férias ainda, o restinho das férias, né? Vou visitar minha filha, meu neto, só sábado e domingo lá com eles e já volto, porque semana que vem já correria de trabalho aqui de São Paulo. Pessoal, como é o primeiro programa do ano, eu não deixei nenhum tema específico. Ainda temos, do ano passado, de dezembro, e depois você verifica aí, o Iago, aquela pasta do Hiroshi Motoyama, da pasta chakra, saídas do corpo, que é a temática que ficou para a gente programa. Começar. Esse material do Hiroshi Motoyama virá no próximo programa. Eu preferi deixar o programa de hoje em aberto para vocês fazerem perguntas, para a gente iniciar o ano clareando alguns temas. Agora, perguntas em geral, temática espiritual. Porém, pessoal, aproveita aí a oportunidade para aprofundar conhecimento. Pergunte coisas de conhecimento, evitem perguntas de política, que vocês sabem a polaridade disso para lá ou para cá, a perda de tempo que é, e discussão e briga entre as pessoas, interpretação de sonhos não dá para fazer, e também consultas pessoais, né? De repente aparece alguém e pergunta: o que eu faço da minha vida? Não sei, não dá para falar isso aqui à distância, nem pessoalmente eu tenho como fazer isso. Então, pergunta dentro dos temas que eu abordo aqui no programa. E um detalhe, muitas perguntas que vêm, às vezes são mais básicas, e aí eu sei que o Otto deve estar aí no chat, a Águida. O Otto, Águida, olhadinha nas perguntas, ajuda a responder, por exemplo, indicando lá o livro Viagem Espiritual, o canal do YouTube, programa da rádio. Às vezes a pergunta que a pessoa está fazendo já tem milhares de respostas que eu já fiz para não ficar repetindo e poder dar tempo de aprofundar os outros temas. É claro que tem gente nova que vai chegando, então daí vocês dão uma ajudinha indicando, às vezes, um programa específico, que eu já falei daquilo, tantos que vocês assistiram, tá bom? Para que o Iago só passa para cá as perguntas que a gente possa aprofundar. E lembrem-se também de uma coisa: eu não sei tudo, não há ninguém no mundo que saiba tudo. Agora, dentro da temática espiritual, esses anos todos mexendo com isso, dá para tirar uma boa base, que nunca será absoluta, porém relativa, porém bem embasada, calcada em informação legal, de forma humana. Não estou aqui para doutrinar ninguém, nem convencer ninguém de nada. Eu estou aqui para responder as perguntas de forma bem clara, universalista, espiritualista, que é a forma como eu gosto de trabalhar e sou. Antes da gente abrir, enquanto vocês vão fazendo as perguntas, tá? Eu tenho 3 dicas de livros para iniciar o ano como sugestão para vocês. A gente sempre vai indicando livros aqui. Não temos mais livros da editora Adna para sortear, porque foram todos sorteados no ano passado. Iago falou que vai falar com a Lilian, a gerente da editora Adna, para ver se ela doa mais alguns para a gente sortear, tá bom? Inclusive, estava brincando com o Iago que o livro Egito Secreto, que a editora Adna relançou numa edição especial muito boa, o meu livro foi sequestrado pelo pesquisador Clóvis Nunes, da Bahia, que teve em dezembro em casa alguns dias, e ele me pediu: dá ele para mim, o meu acabou indo. E aí, quando tiver o sorteio, eu vou botar meu nome no sorteio para ver se eu ganho o Egito Secreto. Né? Então, pessoal, dicas de livros, tá? O primeiro deles é da editora Cultrix. O livro se chama Diagnóstico Bioenergético, um método simples e inovador para diagnosticar doenças e enfermidades crônicas acessando os campos de energia humanos. É do Dr. Neil Nathan. Diagnóstico Energético, Dr. Neil Nathan, editora Cultrix. Pessoal, eu li esse livro agora durante as férias, é um livro recente, e eu quero indicar para curadores em geral. O livro tem capítulos de acupuntura, radiestesia,
campos de energia, diagnósticos bioenergéticos. O autor, o Dr. Neil, é um médico muito sério, muito responsável americano, e eu queria indicar para vocês um dos capítulos do livro, que começa na página 60, que se chama A Realidade do Mal. Existem pessoas que desejam o seu mal. Gente, esse capítulo é legal, por quê? Porque ele fala de vampiros de energia, mas não no sentido espíritos desencarnados, mas pessoas encarnadas que drenam suas energias, pessoas tóxicas às vezes, vivendo junto em família com você, ou trabalhando junto, e maneira de lidar com essa questão. E esse livro, então, vale muito, além da parte bioenergética, por esse capítulo, página 60, sobre a existência do mal em algumas pessoas próximas, ou que convivem com a gente, a realidade do mal, não no sentido de conceito de mal, mas no sentido de alguém que faz o mal para o outro. Muita gente, às vezes, está com medo de espíritos desencarnados, que drenem a sua energia, às vezes tem alguém encarnado que já faz isso, está do lado dela. Livraço, gostei muito de ter lido esse livro aqui. O outro, também li nas férias, eu já tinha comprado ao longo do ano, mas não tinha dado tempo de lê-lo na correria de viagens. O Poder de Cura da Respiração. Exercícios simples para restaurar a saúde física e mental, do Stuart Sandeman, da editora Alaúde. O Poder de Cura da Respiração, Stuart Sandeman. Gente, esse é um livro técnico, é um best-seller americano sobre coisas relativas à respiração pela parte técnica. Não é um livro que trata da temática espiritual. Ele é específico sobre a parte da respiração. Outra coisa, ele não está preso dentro do âmbito do yoga, daquilo que o yoga, sabiamente há muito tempo, fala sobre respiração. Aqui é de forma livre, que também ajuda o yogi a pesquisar por outros ângulos de visão. Então, esse livro tem, por exemplo, capítulos para a utilização da respiração para combater insônia, ansiedade, práticas respiratórias fáceis, factíveis de fazer e que vale a pena para pesquisadores em geral. Não é um livro popular, é um livro específico sobre respiração, mas também não está preso na visão médica técnica da respiração. É a respiração e a sua aplicação prática no sono, na vida, nas emoções, nos estados alterados de consciência. Então, dá uma olhadinha, O Poder de Cura da Respiração, editora Alaúde, Stuart Sandeman. E a terceira indicação de hoje é uma obra aqui bem volumosa, é o Dicionário dos Símbolos, da editora José Olímpio, do Jean Chevalier e Alain Gerbrandt, que são dois autores franceses. O livro foi traduzido para cá, é um livro de interpretação de simbologias de várias culturas, mitos, divindades e símbolos. Por exemplo, vocês vão encontrar aqui descrições do Ganesha, do Shiva, você vai encontrar coisas relativas aos gregos, vai encontrar simbologia do ocultismo ocidental e daí por diante. Como os dois autores são franceses, eles citam na bibliografia muitos autores do ocultismo francês, Papy, Stanislas de Guaita, Claude Saint-Martin, Fabre d'Olivet, e para quem gosta da parte ocultista, principalmente da Ordem Martinista ou da Ordem Rosa Cruz, esse é um livro muito indicado. Agora, não é barato, é um livro grande, é um livro de conhecimento, é muito bom, às vezes, um dia de folga, você abrir e olhar aqui os verbetes, as traduções, de uma forma de conhecimento geral para você mesmo. E ele é bem eclético, bem universalista, toca em muitos temas do budismo, em algumas partes, do hinduísmo, do ocultismo, da teosofia. É um livro de pesquisa muito bom. Eu que gosto muito de ler e da parte de simbologia, inclusive estou para montar uma aula para o grupo de estudos do IPPB, que é o grupo fechado de quarta-feira, com 100 pessoas que a gente tem há muitos anos. Eu estou montando uma aula para esse ano sobre simbologia, símbolos que aparecem nas saídas do corpo, por clarividência, e esse livro aqui ele pode ajudar muita gente a entender o que se vê, tá bom? Então são as dicas de hoje de literatura. Na medida do possível, eu vou trazendo esses livros para cá, para sempre dar dicas de boa leitura. Estamos numa época aí de grande rasura consciencial, onde as pessoas não sabem fazer mais nem conta de cabeça, tudo tem que usar ferramenta eletrônica para pensar, com a inteligência universal, ou melhor, inteligência artificial no momento,
fazendo tanta coisa, isso aumenta a preguiça mental. Como instrumento de trabalho, a IA é maravilhosa, mas também ela pode levar a pessoa numa inércia de nem pensar mais, não fazer esforço intelectual. Então, numa época de grande vazio consciencial, indicar livros parece que a gente é dinossauro, hein? Parece que a gente de outra época falando de literatura, principalmente as gerações mais jovens. Mas a gente que gosta de estudar, aprofundar, sabe que temas espirituais têm a ver com a consciência da gente e o discernimento, nunca deixem de ler, pessoal. Apenas não fiquem presos ao conhecimento que você lê, nem a nomenclatura essa ou aquela de qualquer área. Use o conhecimento como ferramenta para crescer, junto com alegria, ética e amor somado no conhecimento. Isso é a verdadeira sabedoria. Agora, cuidado, muita gente pode ler bastante, ter muito conhecimento, ter uma biblioteca enorme e ficar preso dentro do conhecimento ou da arrogância do conhecimento. A história está repleta de exemplos de pessoas que, com muito conhecimento, não desenvolveram sabedoria nenhuma para lidar com aquilo, desenvolveram foi arrogância, para se achar melhor do que os outros que não estudavam aquilo, ou para ficar preso no seu próprio sistema intelectual de cultura, ou de nomenclatura, ou de área específica de estudo. Conhecimento é para libertar da ignorância, do medo e expandir a consciência. Agora, conhecimento sem alegria, sem amor e sem ética se torna uma prisão mental. A gente tem que estar sempre olhando isso, porém estudar é fantástico para liquidar a ignorância, porque alguém com a ignorância está sempre com medo daquilo que não conhece. Quando você estuda e conhece, o medo desaparece e você se arrisca a dar um passo em frente, porque alguém com medo não evolui, porque não dá o passo em frente, porque tem medo do que tem lá na frente. Por isso eu sempre vou dar dicas de livros aqui para vocês, mesmo numa época como essa atual, mesmo sabendo que muita gente não tem muito recurso financeiro para poder adquirir os livros, mas hoje a internet ela abriu muitas possibilidades dentro do possível para quem tenha condições e possa aprofundar. Eu sempre vou dar dicas de livros, tá bom? Agora, vamos lá já então, para a gente abrir para as perguntas, tá? E sempre que a gente abre para a pergunta, acaba nunca dando tempo, porque as pessoas vão perguntando, e o programa tem um limite de 1h20, mais ou menos, tá bom? E algumas perguntas que o Iago achar que não tem a ver para passar aqui, ele não vai passar. Ele vai priorizar as que sejam de conhecimento, que eu possa responder, dilatar a explicação para ser útil para todo mundo. Então, vamos lá, Iago. E também já agradecendo, Wagner, porque tem os moderadores aqui, como você disse, o Otto está por aqui, já está auxiliando no chat, o Manciba, e ele colocou aqui para gente, ó, o nome, para quem queria, ó, Dicionário dos Símbolos. Isso, obrigado. Então tá o Manciba está sempre presente aí, ele está lá também no programa da Rádio Vibe Mundial. O Manciba, acho que é de Minas Gerais, estuda o tema espiritual. Manciba, dá uma ajudinha aí também, aí, indicando livros e dando dicas de outras coisas, tá bom? Sim, e ele até mesmo com humor aqui falou que o tipo de pergunta que a gente não quer, ou que não seria interessante, é: professor, que número eu devo jogar na loteria? E aí já colocou várias risadinhas aqui. Principalmente gente cética, né? Se isso aí fosse bom, você pegava o número da loto lá em cima. O pessoal não tem ideia do que é isso. Isso não é joguinho místico, brincadeira esotérica. Isso é estudo consciencial profundo. E se eu posso ter um acesso ali fora, eu não vou perguntar o número da loto, eu quero perguntar como é que eu deixo de ser babaca, como é que eu trabalho minhas emoções. Isso as pessoas não querem, elas querem leviandade mesmo. Vamos lá. Então, bora aproveitar. Primeira pergunta aqui é do Léo. Ele diz assim: olá, boas energias a todos. Na sua visão, qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? E se é possível vivenciá-las sem que necessariamente estejam interligadas? Espiritualidade liberta a consciência, expande a consciência. Religiosidade é você estar dentro de um núcleo, de uma doutrina, dentro dos parâmetros daquilo, como a sua religião. O que pode ser bom para você, que pode ser diferente para o outro, que tem outra religião, outra doutrina em algum lugar. Espiritualidade não é doutrina, é estado de consciência. Então, você pode estar dentro de qualquer doutrina, aprofundar, estudar. Agora, entenda, doutrinas da Terra não revelam o infinito, revelam o conhecimento dos homens da Terra, estudando ensinamentos que grandes mestres deixaram e que eles podem seguir como uma trilha de informação legal. Porém, nenhuma religião da Terra abarca tudo. Religiosidade, no sentido maior, é reunificação, religar o poder maior, gerador da vida. Use o nome que você quiser, Pai Divino, Mãe Divina,
tanto faz. Espiritualidade, ela não tem limite doutrinário, não tem limite cultural, é a expansão da consciência para o infinito. Então, estudos espirituais são libertários. Estudo espiritual, ele trabalha para você se livrar de dogma, de repressão religiosa, cultural, doutrinária, política, esportiva, porque é o despertar da sua consciência. Essa que é a diferença. Agora, alguém pode estar dentro de uma religião e ter seu despertamento. Então, por exemplo, você pega alguém que é cristão, tá? Se a pessoa é cristã mesmo, ela não vai ficar de olho na doutrina dos outros, ela vai estar seguindo o ensinamento de Jesus, de compaixão, de entendimento, sabe? E não de crítica a quem está em outra religião, por exemplo. Então, são raros os cristãos da Terra, na verdade, porque se alguém é cristão, entenderia que existem vários outros caminhos, né, sobre a Terra. Fala, eu gosto de Jesus, mas eu entendo quem gosta do Buda, quem gosta de Iemanjá, porque eu sou cristão e eu entendo, mas não é isso que acontece. Então, quando a pessoa está presa numa coisa dessa, isso é religiosidade. Quando a pessoa fala, eu amo Cristo, amo o ensinamento, e entendo que o outro ame Buda, Krishna, Maomé, ou quem quer que seja, isso é espiritualidade. Acho que essa diferença é bem clara. Show. E aí, canal da Baratinha tá por aqui de novo. De novo, o link dela é ótimo, o canal da Baratinha, que legal. Ela diz assim, experiências visuais com formas geométricas ou cores específicas costumam estar ligadas a centros energéticos ou a estados específicos de consciência? Veja as cores azul e amarelo quando medito. Não, tem mais a ver com o chakra frontal, que é o que dá a percepção, quando você está relaxada, das imagens mentais, ou aquilo que você capta fora do corpo, que é a percepção extrafísica direta. Mas no conjunto de chakras, o frontal é onde há a maior captação de imagens, símbolos, cores também. E eu fiz um programa recente lá, acho que foi o programa da quinta-feira. Não, foi a quinta-feira, não, foi o programa de domingo passado. Um dos programas lá da Rádio Vibe Mundial, um dos últimos programas, eu estou falando do espichamento do frontal e as cores que aparecem dentro. Dá uma olhadinha lá, eu só não sei se é o último, penúltimo ou antepenúltimo, mas está lá. E outra coisa, azul e dourado, quer dizer, o amarelo dourado, o azul e dourado, são duas cores que aparecem com frequência dentro de vibrações espirituais elevadas. O azul é a representação do que é celeste, o alto, o objetivo. O amarelo é a claridade da consciência. Então, principalmente na área do yoga antigo, da Kriya Yoga, por exemplo, ou de outras áreas do hinduísmo, se falava do azul e dourado como contraponto. E um dos símbolos utilizados no hinduísmo é a estrela prânica, né? Prânica vem de prana, sopro vital, energia. Uma esfera amarela, dentro uma esfera azul, e no meio uma estrela pentagonal representando o iniciado. Então, azul e dourado, ou amarelo dourado, tem muito a ver com a temática espiritual. Acho que eu, inclusive, mencionei num programa aqui, ou foi na rádio, porque são tantos programas. Não foi aqui não, né, Iaco, que eu falei da estrela prânica? Aqui foi quando a gente teve o texto eu falei, sim. Abdica. E aí foi, nesse dia aí você falou sobre... Então, azul e dourado, ou azul e amarelo dourado, são cores bem legais. Que bom que você está vendo isso. Falou sobre o pentagrama, é verdade. E aí, Wagner, eu abri aqui o seu canal. Você lembra o nome desse programa? Porque aqui tem... Chakras, clarividência e saída do corpo. Essa aí. É esse? Então já manda o link aqui para eles. Põe um link aí para todo mundo. Dá uma olhada. É baratinha, né? Baratinha, canal da Baratinha. Dá uma olhadinha nesse link aí, nesse programa que eu fiz, que eu estou falando do chakra frontal e das cores que aparecem às vezes por dentro. Então tá. Então, pessoal, tá o link aqui já para vocês aqui no nosso chat. Então, vamos continuando aqui para as nossas perguntas. Pergunta da Cris. Boa tarde. Meu filho, quando estava dormindo, se viu dormindo no teto do quarto. Semana passada dormiu no quarto e acordou na sala e sem lembrança de ter trocado de cômodo. Projeção ou sonambulismo? As duas coisas, porque o primeiro relato, ele se vê flutuando, é projeção, mas o segundo é sonambulismo, tá? E é muito comum criança ter sonambulismo, cara. Meu irmão do meio era muito sonâmbulo. E o sonambulismo, quando ocorre na criança, ele pode até ser considerado algo dentro do contexto. Quando chega na época da puberdade, com toda aquela metamorfose hormonal da criança virando adolescente, toda essa efervescência emocional, que no final das contas é Kundalini, energia sedimentando o corpo em que a pessoa está encarnada, quando chega nessa idade, para o sonambulismo.
que era algo meio que natural até aquela idade. O problema é quando o sonambulismo é em adulto, que aí tem algum componente que precisa investigar qual é. Mas no segundo caso, ali é sonambulismo, ele acordar em outro cômodo. No primeiro, flutuar sobre o teto, saída do corpo. E o sonambulismo não é saída do corpo, é o oposto. A pessoa não sai do corpo, tanto que o corpo está se mexendo. Perfeito. Pergunta do Fábio. Blavatsky advertia sobre os perigos na mediunidade. Ela afirmava ser impossível a comunicação com espíritos sutis, apenas com os mais densos. Poderia explicar essa implicância dela com os médiuns? Ô, Fábio, implicância mesmo da Blavatsky. A Blavatsky todos nós admiramos, eu adoro o trabalho dela, mas a Blavatsky, ela não tinha como saber tudo, e a Blavatsky teve alguns furos. A história do cascão astral, que eu já comentei, tem um link do mito do cascão astral, que você já inclusive botou num outro programa, pega assim, chama lá no canal, ou entra no Google, clica assim, Wagner Borges, veículos de manifestação e mitos do cascão astral. Você botar o link ali, eu estou explicando o erro da Blavatsky ao falar de cascão astral, e dentro da área teosófica, Seinert, um grande autor, que é o autor do budismo esotérico, século XIX, um autor, ele mesmo questiona a Blavatsky nesse ponto e acha que foi uma interpretação errada. A mesma coisa a mediunidade. A Blavatsky, na época, onde que ela conviveu com médiuns? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, aonde, Iago, a mediunidade era totalmente comercial, cara. Diferente da mediunidade que surgiu a la francesa com Allan Kardec, com componentes éticos, desenvolvendo a mediunidade. Então, a mediunidade na Inglaterra tinham vários façantes, também nos Estados Unidos, e haviam muitos espíritos inferiores que canalizavam através de médiuns. Isso levou a ela uma visão restrita. Dá uma olhadinha no Chico Xavier aqui e vê se está no parâmetro da Blavatsky, né? E grandes médiuns que surgiram com temática elevada e coisa tão bacana. Então, foi implicância da Blavatsky mesmo, uma leitura que ela fez limitadíssima. Agora, por outro lado, a Blavatsky, ela conhecia muita parte oriental, conhecia um monte de coisa, eu adoro o trabalho dela, mas a gente tem que filtrar tudo e usar discernimento. Nessa parte aí, ela não teve uma visão ampla, ela teve uma visão restrita do meio ambiente inglês e americano, que era totalmente complicado para desenvolver a mediunidade naquela ocasião. Próxima pergunta do Cachorro Preto Albino, ele diz assim, pergunta. Algumas vezes durante o dia sinto a presença dos mentores tentando me direcionar para algo, mas ainda não consigo compreender a mensagem. Alguma dica para afinar essa ligação? Cachorro Preto Albino, só o tempo, cara, o feeling. Você acaba com o tempo tendo um feeling para interpretar melhor. Mas sempre tem uma coisa, como é que eu vou explicar isso, Iago? Por exemplo, você tirou férias, tá? Então, você foi lá para o Rio de Janeiro, para a casa da Águeda, ficou na praia com a sua mulher, você está no teu momento de descanso que precisa, para contraponto de todo o trabalho, descansar o cérebro, ter seu tempo de qualidade de vida, né? Então, o que acontece? Você, enquanto está de férias, você não está na mesma vibe do fluxo de trabalho, você está num fluxo de descanso. Atualmente ela desliga, ela vai ficar mais voltada para aquele descanso. A praia que você está ali, o sol. Então, naquele momento, a sensibilidade para o extrafísico ela vai diminuir. Você está fora do fluxo, aquela corrente espiritual que leva você a fazer coisas dentro da área espiritual. Aí você vai voltando ao trabalho. O que você tem que fazer? Entrar no fluxo. Então você não pode voltar das férias assim. Pô, tem que voltar. Ai, caramba. Não, você já... Opa, deixa eu me automotivar para com amor e energia eu voltar ao trabalho. Quer dizer, você volta ao fluxo. Nessa hora, começa a vir ideias, começa a entrar aquela vibração espiritual que não é que estava desligada, você precisava de um tempo, tá? Você podendo até fazer um trabalho de energia, meditar, estudar nas férias, mas o foco não era o do trabalho. Sentou no foco do trabalho, você entra dentro daquela faixa. Então, Cachorro Preto Albino, a mesma coisa. Quando você entra na faixa, fica mais fácil. Então, precisa tirar todo dia um pouquinho, um tempo para entrar no fluxo. Um tempinho para estudar, se tiver tempo, tempinho para mexer com energia, tempinho para meditar, para você estar no fluxo. Esse fluxo, se todo dia ele está com você, fica mais fácil você interpretar. Mas se, por exemplo, o erro comum, Iago, uma pessoa frequenta um grupo, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana, ela só entra no fluxo na hora da reunião. Ela não sacou que na hora de dormir ela pode estar no fluxo para uma projeção, para continuar o trabalho. Ela não lê, ela acha que a reunião é o único momento espiritual da semana.
e esquecendo que ela é um espírito encarnado na matéria. Então, o lance é entrar no fluxo. Acho que ficou clara a explicação, né? Show. Próxima pergunta do Daniel. Ele diz assim: bom dia, professor. Pessoas que sentem o efeito de Balonemã em toda a sua aura podem usar essa habilidade para auxílio de outra pessoa ou espírito? E se sim, existe alguma técnica? Sim, o Daniel, quanto mais você expandir tua aura, o Balonemã, isso ajuda consciências que estão próximas, porque essa energia indo para fora, ela também está levando energia. O Balonemã não é você fazer um campo áurico fechado, ou como era chamado no ocultismo antigo e na teosofia, formar uma concha áurica isolando você das coisas. Não, Balonemã o Balonemã é a dilatação de dentro para fora, da tua aura crescendo. Então, todos que estão no raio de ação da sua aura melhoram, e você pode projetar energia à distância. Então, a diferença, a Balonemã é a dilatação da aura natural, né, fluindo. Fechar a aura para se proteger de algo assim é uma concha etérica ou concha áurica ou um estado de campo fechado, que é uma outra coisa que aí não ajuda ninguém. Estamos falando de uma abertura, uma irradiação por Balonemã. Olha, as perguntas até agora estão legais, viu? Bacana, viu, pessoal? Yes. Agora a pergunta da Fanny. Ela diz assim: prof, li no livro de clarividência do Rodrigo Matos que, para começar a expandir a clarividência, mesmo se o chakra frontal estiver desbloqueado e os outros não estiver, isso atrapalha o processo. Pode, porque tem mais seguinte, um pouquinho, Wagner. Ela diz assim, mas não entendi muito bem o porquê. Que, na verdade, ele não explicou bem. O livro é ótimo, mas é muito difícil explicar clarividência de forma escrita. O livro dele é ótimo, mas algumas coisas, e isso não é culpa dele, é que o tema é difícil. É o seguinte, o chakra frontal, ele é o responsável pela clarividência, tá? Na maioria das vezes. Porém, a clarividência pode acontecer por outros chakras. De repente, excepcionalmente, alguém tem clarividência pelo chakra cardiorrespiratório, que não é exatamente a percepção de imagem, mas uma expansão, o sentimento, você captar a imagem que entra aqui e vem para cá. É um exemplo que eu estou dando. Então, se alguém está com o chakra frontal aberto, mas está com algum outro chakra muito travado, é igual você estar pisando no acelerador com um e no freio com outro. Eu acho que é isso que ele quis dizer nesse aspecto. Então, é legal, mesmo para trabalhar clarividência com frontal, primeiro, que tal dar um tapinha energético nos outros chakras? Acender um pouquinho, para que o campo geral esteja legal, para depois focar no chakra frontal. Dá uma lida, quando você puder, no livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento, que aí já é uma visão teosófica, diferente da do Rodrigo, que é uma visão da conscienciologia na linha do Valdo Vieira, e um complementa o outro. O livro Clarividência, do Rodrigo Medeiros, e o livro Clarividência, do Leadbeater. Leia os dois e compara, e nessa comparação vai dar um meio termo legal para você. O legal, Wagner, é que depois ela corrigiu aqui, ela falou Rodrigo Matos. Aí depois ela corrigiu para Rodrigo Medeiros. Você já está no Rodrigo Medeiros aqui. Rodrigo Medeiros. A obra é o Rodrigo Medeiros. O livro dele é muito bom. Sim. Aí aqui, quando você falou sobre assédio, né, de pessoas, teve bastante pergunta, eu vou pegar do Matias aqui, ele diz assim, como identificar e nos proteger de vampiros na família? Essa pergunta não tem como eu responder aqui, porque isso é pessoal, cara. Tá. Pelo seguinte, como é que você vai se proteger de vampiro da família? Quem é a família? Qual é a relação que tem? Por exemplo, eu tinha um tio alcoólatra, era irmão do meu pai, e ele causava muitos problemas, Iago. Foi para a cadeia várias vezes por ficar bêbado e vandalizar ambientes e tal, e arranjar muita briga. Esse meu tio, às vezes, ficava desabrigado, e o meu pai, né, tinha que botar ele dentro de casa com a mulher dele, que era minha mãe, os 3 filhos, e a mãe dele, que era a avó. E esse homem infernizava a família. Quer dizer, ele era um vampiro porque ele era alcoólatra. Quando ele não estava alcoolizado, era uma pessoa ótima, mas alcoolizado, que era todo dia, ele se tornava uma pessoa tóxica dentro do ambiente. Então, não dá para eu dar uma resposta, porque depende qual que é aquele parentesco, o que está causando aquilo. Então, dica, a tua pergunta, dá uma olhada nesse livro aqui, Diagnóstico Bioenergético, página 60, capítulo como vampiros. Aqui tem maneiras legais de clarear isso de forma geral, mas não dá para dar uma resposta específica, porque depende de cada caso. Muito bom. O Helder também está por aqui, ele diz assim,
Oi, pessoal, pergunta. Wagner, num processo de desassédio fora do corpo, no momento em que se dá um passe em alguém projetado, mas adormecido no corpo astral, pode ocorrer uma oscilação vibratória? Sim, pode, e na verdade acontece na maioria das vezes, Iago. Você deu um passe, ocorre oscilação tanto nela quanto em você, tá? Agora, uma dica, você está dando um passe para desassediar, pelo caso, tirar uma entidade obsessora que está junto com a pessoa. Isso é legal, é uma das minhas atividades. Que legal, Helder, que você está fazendo isso também, está aproveitando sua saída do corpo para dar uma ajuda na desobsessão, que aí a saída do corpo com serviço, com evolução, com trabalho, né? E uma dica, muitas vezes eu tentei dar passes fora do corpo em familiares e amigos na tentativa de despertá-los para a lucidez extrafísica. Eles estavam fora do corpo, inconsciente, eu tentava projetar energia para ver se eles despertavam e até interagiam comigo, para poder no dia seguinte trocarmos ideia e memória daquela projeção. Nunca conseguia, Iago. E outra, em alguns casos a pessoa caía dentro do corpo, misturava a minha imagem com um sonho, e teve um parente meu que disse que tinha encontrado o diabo, ele tinha encontrado, era comigo. Você tem uma ideia, porque na visão dele, como eu mexo com a parte espiritual, eu sou o diabo, cara. Você imagina. E outra, quem tem que despertar essas pessoas são os mentores dela. Não é você projetado que tem mais o que fazer, né? Então, muitas vezes, esse hétero despertamento, tentar despertar o outro, é um desperdício de energia, né? Agora, dar um passe no outro para ajudá-lo numa desobsessão ou melhorar o processo de cura da pessoa, aí sim, é só por lance do hétero despertamento, que muita gente tentou fazer isso, ficou decepcionada porque não conseguia. É normal, nem o mentor dela está conseguindo despertar, ele imagina a gente. Seguindo então, vou voltar um pouquinho aqui no chat. Teve uma pergunta do Evandro sobre EV, que ele diz assim: bom dia, para ser realizada a projeção astral, um dos requisitos seria aprender o EV? E qual a importância dela para ter uma saída fora do corpo? Isso é um dos mitos que muita gente na área da projeciologia colocou com estado vibracional. Aliás, tem um programa sobre estado vibracional, põe um link ali, depois pega esse link, assiste, onde eu estou explicando bem. A expressão estado vibracional, ela surge em 1971, no livro Journey Out of the Body, que sairia aqui no Brasil na década de 80, autoria do Robert Monroe, no Brasil, Viagens Fora do Corpo. Entra lá no capítulo 15. Ele criou o termo estado vibracional, que muitos outros sentiam, mas ninguém tinha criado uma expressão. Anos depois, o Valdo Vieira, que inicialmente gostava muito do trabalho do Robert Monroe, lá na década de 80, quando eu trabalhava junto com o Valdo Vieira, por isso eu sei, ele passou a usar o termo estado vibracional também para um sintoma pré-projetivo ou pós-projetivo e também autodefensivo na vigília, criando o estado vibracional para se proteger, mas daí não na projeção. A pessoa está na vigília, cria um estado vibracional para se proteger. O estado vibracional na saída do corpo, ele é um dos sintomas projetivos, como a catalepsia projetiva, ruídos intracranianos, balonemã, descoincidência, que é a sensação de falsa queda. Ele é um dos sintomas, não é o único. Pode ajudar a pessoa a desenvolver melhora da energia para expandir a aura e ter a saída do corpo. Porém, fizeram muito mito de que toda saída tinha que ter estado vibracional. Não é verdade. A maioria das pessoas experimenta mais a paralisia do sono. Eu falo isso por amostragem, eu trabalho com público há anos, eu leio pra caramba, tem uma média da maioria dos relatos na literatura de projeção. A maioria dos relatos de projeção não é com o estado vibracional, é com a paralisia do sono ou o balonemã. Isso eu posso te afirmar. Também existe o estado vibracional mediúnico, que não é a pessoa que implantou. Veio um mentor, deu um passe e criou o estado vibracional na pessoa. Então, dá uma olhadinha no livro Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, Editora Record, capítulo 15. Dá uma olhadinha no programa que eu fiz há muitos anos, tirando essa dúvida também. E se você quiser pesquisar estado vibracional, tem um livro da Nancy Trivelato, que é o Estado Vibracional, que é o melhor livro sobre o tema, né? A Nancy, que estudou muitos anos com o Valdo Vieira, é casada com o Wagner Legretti, que também trabalhou anos com o Valdo Vieira, e a Nancy aprofundou muito essa parte. Tem trabalhos do Valdo Vieira, mas o trabalho da Nancy ficou mais específico. Dá uma olhadinha. Agora, é mito de que tem que ter estado vibracional para sair do corpo.
Às vezes ele acontece, às vezes a paralisia é um conjunto de sintomas, por isso você tem que estudar o tema de forma bem eclética. Quando possível, dá uma olhadinha no meu livro, Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra. Mas dá uma olhadinha, colocou aí, Iago? Coloquei. E eu lembro que essa live, eu cheguei a ficar irritado, Iago, porque era uma live que eu deixei bem claro. Vamos falar de estado vibracional para procurar e estudar parâmetros dele. Aí as pessoas entravam e falavam, o que é estado vibracional? Não era para ela estar ali na live. E um monte de gente começou a perguntar coisa que não tinha nada a ver e eu queria aprofundar, o pessoal não deixava. Então, ficou até engraçado, mas tem conteúdo legal lá que dá para você tirar sobre isso. E lembrando, pessoal, deixa eu aparecer aqui também, que não tem só esse conteúdo sobre estado vibracional, porque eu entrei aqui no canal do Wagner, e se você digitar estado vibracional, aqui apareceu para mim, eu acho que mais de 10 vídeos, onde tem esse título... Esse que eu indiquei, ele tem 2 horas de programa. Então eu peguei outro, porque eu peguei um que é estado vibracional, anímico e mediúnico, e são 52 minutos. Então, esse é o programa da rádio, é então legal. Então tem um de 2 horas e 20 aqui. Então, põe esse anímico e mediúnico e esse de 2 horas, tá? Então eu tô colocando também esse de 2 horas. Tem bastante coisa de pergunta e resposta. Beleza, então tá aqui para vocês no chat já. E aí, até falaram aqui, a Sandra colocou assim, Wagner, essa é para guardar e não esquecer mais. Se nem o mentor da pessoa consegue despertá-la, quem dirá eu? Tem sempre uma coisa que eu falo em palestra, pessoal. Teve gente que viveu junto de Jesus e não despertou. Teve gente que viveu junto do Buda e não alcançou iluminação nenhuma. Teve gente que viveu junto do Krishna e não alcançou samadhi algum. Então, se teve gente que viveu com grandes mestres e não melhorou, o que dirá quem vive perto de mim que nem sou mestre? Então, não dá para exigir melhoria dos outros. Né? Se nem Buda, Jesus e Krishna melhoraram todo mundo, imagina eu, ou você, ou qualquer um. Seguimos, então. Pergunta aqui... aqui do André Luiz. Ele fala assim, boa tarde a todos. Wagner, qual a sua posição sobre a tela etérica? O professor admite a existência dessa tela? Muito Sim, obrigado. Eu fiz até programa sobre isso, cara, só que são antigos, né? São tantos anos. A tela etérica é uma expressão que surgiu dentro do âmbito da teosofia, onde que você vai encontrar informação em alguns trabalhos do Charles Webster Leadbeater, mas tem um trabalho do Major Arthur Powell, que fez uma sequência na década de 1920, compilando coisas do Leadbeater, da Annie Besant, do Gina Rajadasa, do Seinert, da Blavatsky, e ele compilou. Então ele fez uma série de livros chamados O Duplo Etérico, na sequência o Corpo Astral, na sequência o Corpo Mental, na sequência o Corpo Astral, o Corpo Causal e o Ego, né, e o Sistema Solar. Então, o livro Duplo Etérico e a sequência dele, o Corpo Astral, trata da questão da teletérica, que seria uma pequena peneirinha ou filtro entre o chakra astral e o chakra etérico, interligando os dois. É que é difícil explicar isso aqui sem ter uma imagem no momento. Tem um livro que é o melhor sobre o tema, do meu amigo Dalton Rock, que é justamente sobre teletérica. Vê se você acha aí, Dalton Rock, teletérica. No site Consciencial tem. Esse é o melhor livro, porque o Dalton não está preso no contexto só da teosofia. Ele também estudou muitas outras áreas. Então, ele colocou de forma bem universalista a questão da teletérica, que eu concordo, é um filtro entre o chakra astral e o chakra etérico, e tem várias funções de passagem de um nível para o outro. Mas hoje fica difícil de mostrar aqui. O livro do Dalton é o melhor sobre o tema, porque ele está bem aberto. Os estudos teosóficos, já 100 anos antes, hoje tem muita coisa legal. E, quando possível, dá uma lida no livro Elucidações do Além, do espírito Ramatiz, através do médium Exílio Mais. Os 4 últimos capítulos são sobre prana, duplo etérico e chakras. Se eu não me engano, ali ele aborda alguma coisinha disso aí. Mas o livro do Dalton seria o ideal. Achou? Eu mandei o site para eles. E aí lá no site... No site textos, Consciencial, que o Iago botou aí, entra lá, procura o livro. Aliás, o Dalton lançou recente um livro sobre clarividência. Eu vou adquirir um, vou ler e vou trazer depois para cá para indicar. Mas o livro Teletérica dele eu tenho, é muito bom. No site Consciencial você acha, tá bom? E aí tá tendo outra coisinha rápida. Sim. Às vezes, pessoal, numa resposta, eu dou dicas de bibliografia para você ampliar. Não vai ficar só na resposta que eu estou dando, vai ver outros autores. Tenha um estudo geral e faça a tua opinião no meio sem seguir a opinião de ninguém, nem a minha.
Mas, às vezes, o Iago, não aqui, mas principalmente lá na rádio, eu respondo e dou dica para a pessoa aprofundar. Tem gente que fica irritada. Ela quer que você explique a pergunta dela em 1 minuto, um tema vasto que ela tem que estudar durante anos. Então, por isso que eu indico literatura para ampliar. Não fiquem irritados com dica de informação. Fique irritado com a sua ignorância. Vamos lá. Vamos. E aí, o pessoal tá comentando aqui, conversando no chat, e aí o Igor tava respondendo aqui, ele disse assim, um abraço também pro Igor Ventura. O único pré-requisito para sair do corpo é estar no corpo. E várias risadinhas aqui no meio do chat. Isso aí eu sempre falo, só sai o que tá dentro. Exatamente. Então, tô vendo aqui as interações de vocês, viu? Tá bem divertido. Mas não leve em conta o que o Igor fala, não. Flamenguista, cara, rubro-negro lá, arrogante, né? O que ele tem de bom lá é a esposa dele que faz aqueles pratos maravilhosos pra gente lá. Faz. Seguindo aqui no chat, deixa eu ver. Ó, tem uma pergunta aqui do Elias que ele fala assim, Wagner, por gentileza, alguns espiritualistas dizem que a Terra é um dos planetas mais difíceis de se encarnar devido à densidade alta e às dualidades. Você acha que aqui é quase o final da viagem? Não. Qualquer lugar denso é difícil, seja a Terra ou qualquer... Tem milhares de planetas igual a Terra espalhados pelo universo, né? Claro, boa parte dos planetas não tem vida, mas deve ter milhares de humanidades iguais à nossa. Não é só o Terra, o infinito, gente. O espaço é infinito. Então, tem outras humanidades melhores que a gente, piores, iguais. Deve ter gente a dar com pau. E aí, no universo, se considerarmos multiverso também, tem muita coisa. Agora, a resposta clara, Elias, não é o planeta ser denso que causa o problema. O problema é a densidade da consciência. O que ela pensa, o que ela sente. Buda, Krishna, Jesus desceram na Terra e não eram densos. Então, o problema não é o corpo denso ou meio denso. O difícil mesmo é a gente lidar com tudo isso enquanto a gente está aqui. E essa é a tarefa da gente. A única dica que eu te dou, que é a que eu uso para mim, faz o melhor que você puder, sabe? E quem sabe mais para frente, o universo atrai você para um lugar menos denso, a partir da densidade maior ou menor do que você busca na sua vida. Tem uma pergunta aqui da Edna, que tem diversas coisas, mas talvez seja interessante, Wagner, que ela fala assim, é verdade que trabalhar as energias e ativar os chakras faz abaixar o karma e dificulta Não entendi a pergunta dela. O que eu vi, assim, que eu achei interessante é, mexer energia faz a gente não ter karma? Não é isso que ela perguntou, abre de novo. Não, isso daqui é o que eu ela perguntou outra coisa. Mexer com chakras faz baixar o karma? Não. Por exemplo, você fazer musculação elimina teu karma? Não. O que acontece é que você mexendo energia, vibrando nos chakras, você melhora a tua qualidade de energia, isso pode melhorar teu pensamento, teu sentimento e melhora a tua ação. E a ação gera reação. Nesse sentido, sim, agora, a continuação. Deixa eu colocar aqui. Que isso dificulta a vida na matéria? Não entendi isso. Essa parte final eu... E dificulta a vida da gente, o que dificulta a vida da gente é a gente ser tapado, né? Ter pensamento ruim. Isso dificulta. Ativar os chakras melhora a tua consciência. Agora, talvez o que ela tenha falado é que ao ativar os chakras, aumenta a sensibilidade e isso talvez dificulta viver o dia a dia. Mas o problema aí é dela, não é da sensibilidade. Porque é uma coisa que eu sempre combati na minha vida. Quanto mais sutil, mais âncoras tem que ter na Terra. Você está encarnado. Aí alguém fala assim, mas eu não consigo. Fala, eu consigo. E vai falar de sensibilidade comigo, espiritual. Então, quando alguém chega, eu não consigo viver. É problema teu, não é da espiritualidade ou dos chakras. Dá um jeito, se vira. Viver não é fácil. Nem para quem é sutil, nem para quem é denso. E tá aí um processo a ser trabalhado, né? A ser trabalhado. Sabe o padrão yogi reencarnado no Ocidente? Fica toda hora reclamando que tudo é denso, tudo é difícil, tal. Mas o que é difícil é a gente achar o ponto de equilíbrio da gente, seja encarnado ou desencarnado. Agora, quanto mais você tiver luz na tua aura, dos teus chakras, melhor para a tua evolução. Seguimos aqui, então. Deixa eu ver... Tem uma pessoa aqui falando sobre medo, Wagner, a Márcia, eu acho. Márcia, ela diz assim, Wagner, como tirar esse medo? Eu fiz um curso, acho, de mesa radiônica, atendo as pessoas e sempre tenho bons resultados. Ah, mas é medo de cobrar. Quero muito trabalhar, fazer terapia. Não, okay. Aí é dela. Ela precisa se livrar disso, que às vezes é conceito religioso. Tá? Igual se você vai fazer massagem.
você se tornou massagista ou acupunturista. Quanto que você gastou na tua formação? Você não vai cobrar por um atendimento? Quer dizer, ser tranquilo, tá? Agora, o diferente é você pegar um médium, tá? Que usa a mediunidade para poder oferir lucro em cima do outro, que aí é uma diferença enorme. Você vai fazer um curso que você estudou, quantos livros você leu ao longo dos anos para capacitar você para dar um curso? Alguém fala, o que de graça receber, que de graça o cacete, você gastou um monte de grana estudando. Então você pode fazer um curso e cobrar, sim, desde que o teu objetivo não seja explorar, ainda mais se você manter outras coisas com aquele recurso. Então o lance é repressão religiosa de fundo. Livra-se disso. Agora, não estou dizendo, não é aquela coisa, hoje a internet está cheia de gente cobrando grande fortuna para outras coisas, aí é outro lance. Perfeito. Pergunta do Marcos. Wagner, bom dia. Pode falar um pouco da Kriya Yoga? Não, não dá. Essa pergunta não tem como passar aqui. A iniciação de um aluno de Kriya Yoga é dentro da Kriya Yoga. Nem é aberto isso, não dá. O que eu sei de Kriya Yoga é o que eu pude pegar fora do corpo e o que eu sei de outra vida. Mas não dá para falar isso aqui em aberto, uma iniciação de Kriya Yoga. Você precisa estar num grupo específico para aprofundar. É igual você falar assim, fale para mim de uma iniciação, de uma formação de yoga. Como? Você vai ter que fazer uma formação para poder entender, não dá para passar isso em aberto. Deixa eu ver aqui. Um abraço pro Robson também que tá por aqui. Ele fala assim, pessoa que trabalha chakras diariamente, sem resultados significativos, após um longo período de estudos e trabalhos, é possível que a ayahuasca ajuda na evolução de processos anímicos? Olha, é possível. Agora, qual é o preço a pagar por isso? Porque uma coisa, e eu sempre sou criticado quando eu falo isso, e uma coisa era a ayahuasca no contexto indígena, xamânico, honrado, sagrado. Outra coisa são doutrinas neovegetais que envolvem toda a parte xamânica com conceito religioso. E aí é doutrina, mais uma. E eu não estou dizendo que é boa ou ruim, mas a gente já está de saco cheio de doutrina, seja quais forem, né? Então, o que acontece? Você, para poder abrir seu chakra, Robson, vai ter que ficar vestido de branco e cantando Ave Maria. Cara, você vai abrir o chakra por um lado e vai travar a consciência por outro, que você agora está doutrinado. Então, é diferente um grupo sério. Tenho amigos que são sérios, se reúnem em fazendas, isolados, para trabalhar por desenvolvimento espiritual. Agora, tem grupo dando ayahuasca para criança, tem gente misturando ayahuasca com maconha, tem um monte de coisa. Sempre vai vir fanático dessas áreas, falar, você está radical, você precisa tomar. Cara, se a ayahuasca não tirou nem o radicalismo do pessoal, já está mostrando que não está funcionando para eles. Agora, é legal alguém falar, tomei, estou com a consciência livre, a compreensão maior, para tudo. E eu sei que outros métodos existem diferente desse. É diferente. Tem que tomar ayahuasca, senão você nunca vai saber. Imagina, um cara uma vez falou, toma ayahuasca para sair do corpo. Eu comecei a rir. Falei, que tomar ayahuasca para sair do corpo, cara? Está de sacanagem, isso aqui para mim é natural. Desde os 15 anos, vai tomar você. As pessoas ficam irritadíssimas quando você fala isso de frente. Agora, nada contra a perspectiva xamânica, o trabalho original. Eu estou falando de se exportado como neo-religião vegetal. Aí tem um preço a pagar, que é a doutrinação. Próxima pergunta do Abisaio. Ele diz assim, Wagner, nas suas experiências fora do corpo, o Hiridayan. Não, Hiridayan, que é a câmara secreta, Hirit, ou Hirid é coração, tá? Então ele falava do lado direito, peitoral, a caverna secreta do coração, Hiridayan. Hiridayan, indicado por Ramana Maharishi, aparece como um centro perceptível ou permanece como consciência sem localização? Não, consciência sem localização. Inclusive o Ramana Maharishi nem gostava de trabalhar com algo setorial, relativo. Ele fala, a consciência é tudo. Então é um espaço psíquico peitoral que não é exatamente o chakra cardíaco, mas um estado de consciência dentro desta região que ele às vezes significava do lado direito do peito, que é apenas uma metáfora, não é direito ou esquerdo, é um espaço, sem tempo, consciência. Seguindo aqui... Não. Lembrando, é porque eu li aqui uma pergunta que tem em relação à política, e tem outras perguntas sim, mas muitas perguntas a nível de interpretação, né? Então, a gente ainda tem um tempinho,
E aí eu vou passar novamente para as pessoas que estão chegando agora na live. Tem bastante pessoas. A gente está chegando agora a 300 pessoas aqui Você simultâneo. tem ainda, de sobra do outro programa, além do Hiroshi Motoyama, ainda tem um outro tema lá. A gente tem, tá É aqui. um texto. Se o pessoal não quiser perguntar, eu posso mostrar isso. Tá rolando perguntas, mas a gente pode colocar o texto enquanto eles fazem perguntas. Não, mas aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo? É que você falou que não tinha mais perguntas. É, a maioria das perguntas que tem aqui, pelo que eu observei, pode ter passado alguma, tá, pessoal? É perguntas relacionadas a questões pessoais, né, das pessoas, tipo aquela da família, tipo Não, aí não coisas adianta, assim. é perda de Então, tempo pra gente. bom, temos a possibilidade do texto. Então eu vou dar uma olhada, eu vou separando ele aqui e vou ver se rola mais perguntas aqui também. Tá, então separa ele lá que eu posso mostrar. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, o objetivo do programa é responder perguntas a nível de conhecimento dentro da parte espiritual. Coisas mais pessoais, política, sonho, não dá, é uma perda de tempo, eu não faço consulta pessoal, eu posso colaborar com vocês, como eu estou fazendo aqui, a nível de informação dentro desses temas. Aí sim, é igual você chegar para um professor de química, matemática ou história, em vez de ficar perguntando sobre matemática, química ou história, você fica perguntando, professor, o que eu devo fazer da minha vida? Porra, isso não tem nada a ver. Vamos lá. Ó, aqui tem o seguinte, Wagner, tem o Sintamani, a gente já falou dele, né? O Shintamani? Sintamani. Não, ó, eu vou falar todos os textos que eu tenho eles aqui já. Por que já. você não eliminou, seu Zé Mané, à medida que eu deixo eles sempre salvos aqui. Porque às vezes você vai confundir agora o que foi e o que não foi. Tá, então eu vou por data. Não, pega o último que sobrou, que tá, a última pasta que foi o Hiroshi Motoyama. Ela tem alguma coisa ali que ficou faltando. Tá. Algum tema, algum texto que ficou sobrando. Não tá só o Motoyama lá, tem alguma coisa. Eu tô vendo aqui, tem que a gente falou, o último, né? Das 10 pérolas do Rumi, teve Gaivota, aí teve Ouvindo as Estrelas por Amor. A gente não chegou a falar dele. Não sei, mostra ele aqui para mim. Tá, eu vou abrir. Pera aí que eu tenho que só subir ele. Eu acho que sim, mas... Tem o Ouvindo Estrelas por Amor e tem também a Canção Secreta dos Iniciados de toda a Essa eu acho que foi. A gente passou o programa. Põe esse aí, Ouvindo Estrelas por Amor. Tá, eu acho que eu passei esse aí no dia que eu falei de Estrela Prânica, cara. Foi, exatamente. Tá certo. Tá? Foi. Tá, mas tem alguma... O Hiroshi Motoyama tá aí? Deixa eu ver. Aonde que ele tá? Porque ele talvez esteja junto. Não. Não? Não. Cara, tem e anterior a ele? Anterior foi esse que tava até falando dos grandes, né? Os nós e os grandes. Então o que eu tenho aqui era a sabedoria. Deixa eu ver se eu abro. De Kabir. Não, Kabir a gente viu. Vimos Kabir, vimos Rumi, Fernando Pessoa. São só os últimos que estavam subidos aqui. Teve o Plotino. O Plotino é o que ficou faltando, eu acho. É isso. O Plotino. Não foi o Plotino? Porque tá Fernando Pessoas grandes e eu Plotino acho que e foi Porfírio. O Plotino que ficou faltando. Então eu posso mostrar o Plotino. É mesmo? Né? Eu acho que ele ficou faltando. Vê aí se tem mais pergunta. Aí se não tiver, deixa eu dar uma olhada antes. Mostra ele. É verdade. Tá chegando mais perguntas, sim. Um monte de perguntas. Deixa eu só dar uma filtrada nelas aqui. Ó, tem uma pergunta sobre catalepsia. Wagner, é normal no momento da catalepsia sentir como se houvesse uma chama que não arde ao redor do corpo? Essa chama que ele está falando é o estado vibracional. Parece uma chama, centímetros acompanhando o contorno do corpo. Quando a pessoa acorda paralisada, é como se essa chama acendesse, que é o estado vibracional, que nem sempre é ida e volta. Ele pode ser em zigue-zague, círculos concêntricos em volta, ou ideia de uma chama em volta, que os yogis já tinham falado há muito tempo nisso, e os mestres da tradição taoísta também. A energia dele alcançando um outro nível. Se ele fica quieto e relaxa, essa energia vai expandindo para fora, dá uma sensação, ele vai reconhecer, sabe, uma sensação de um som de que tem algo fritando. Né? Isso é um tipo de estado vibracional, mas não aquele convencional. Parece que a aura está chispando, dando a ideia de um campo concomitante à pele, como se chamejasse para fora. A energia de dentro para fora é um tipo de estado vibracional também. Por isso que é legal trabalhar de forma aberta, senão fica todo, joga para baixo, para cima, e o pessoal achando que estado vibracional é só isso. Outra pergunta aqui. Do
Dávio, ele fala, do que se trata a dimensão que Alan Moore trata em seu livro? É um buraco negro? Olha, não dá para saber, porque ali ele se confundiu todo. Alguns acham que ele está falando de multiverso. Ele passou para um outro lugar onde ele via ele mesmo com uma outra forma. Porém, outros autores, dentro da área das saídas do corpo, acham que o Robert Monroe estava tendo uma retrocognição de uma outra vida, não na Terra, e sim em outro lugar. Então, não dá para saber, porque ficou confuso. Outra coisa, para você que lê o livro Viagens Fora do Corpo, do Monroe, ele tem mais 2. Viagem ao Anti-Universo, que eu acho fraquinho, e um chamado A Última Jornada. Se você puder e não leu, dá uma lida nele, que tem alguma coisa sobre isso lá. O Cachorro Preto Albino falou sobre se tem agenda para Jundiaí. Não, o Cachorro Preto Albino não tem agenda para Jundiaí, cara, porque esse primeiro semestre eu estou com várias viagens. Em março, eu vou na segunda semana para Curitiba e Florianópolis. Na última semana de março, eu vou estar Porto Alegre, Montenegro e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Abril, eu vou para o Japão, e aí vão ser 5 cidades, então vou ficar bastante tempo fora. Junho, provavelmente, eu vou estar no Rio. Julho, eu vou estar em Recife, Salvador. Então, fora que aqui em São Paulo, além das atividades do IPPB, que é o grupo de estudo de quarta, as palestras de sexta, os cursos sábado, eu faço palestra em vários lugares aqui em São Paulo, né? Lá na Vila Matilde, na Vila Formosa, na Vila Maria, eu vou em vários lugares, Tucuruvi, fazendo palestras por aqui. Então, o pessoal de Jundiaí que me levou da outra vez aí, Cachorro Preto, Albino, onde você estava, eles não entraram em contato para marcar, e aí a minha agenda ela é muito cheia. Aí o pessoal fala, olha, você quer vir? Eu falo, só tem agenda agora, meses à frente. Então, não tem nada marcado para Jundiaí. Tem um grupo de yoga da minha amiga Michele, inclusive tem que retornar para ela. A Michele é muito boa, mas lá normalmente não é aberto, é o grupo lá deles fechado. Então, eu não tenho nenhuma previsão por enquanto. A agenda está bem apertada. E outra, eu estou também aguardando. O ano passado, Iago, eu fui abril para o Japão. Junho, eu fui para a Inglaterra e a França. E aí, outubro, eu fui para Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Suíça. E aí, novembro, para os Estados Unidos. Então, eu achei que no meio do ano eu não iria novamente para a França e Inglaterra. Mas o pessoal de lá está insistindo, provavelmente vai rolar. Talvez eu tenha que ir de novo no meio do ano, aí vai apertar mais ainda. Então, viu, Cachorro Preto Albino? Fala para o pessoal de lá entrar em contato, que aí lá para o meio do ano eu posso tentar marcar alguma coisa. E aproveitando também que o Otto me mandou aqui no WhatsApp, sobre a sua agenda. O curso de Bioenergia e Chakras agora vai ter dia 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro. É um curso só sobre chakras no IPPB, um curso muito legal. E eu estou fazendo esse curso a pedidos, porque eu fiz no segundo semestre do ano passado. Várias pessoas que não puderam ir pediram para marcar outra data, aí eu marquei. Vai ser o primeiro curso do ano no IPPB, são 2 sábados, dia 31 de janeiro é o primeiro. Aí está lá no site do IPPB, está bem na capa do site o banner do curso, para vocês pegarem informações. E ele também trouxe sobre o Projeção Astral, que vai ser dia 21 e 28 também de fevereiro. Também está lá no site, é o banner de divulgação. Então, para quem tiver interesse, eu vou até colocar aqui, ó, tá rolando aí na tela, site ippb. E essas palestras que eu faço, pessoal, São Paulo, Rio, vários lugares, tem arrecadação de alimentos e arrecadação de ração que a gente distribui para abrigos, e esses alimentos, os próprios grupos onde eu vou, formam as bolsas de família e levam, bolsa de alimentos e levam para comunidades carentes. Então, uma forma da gente ir ajudando de tabela em alguma coisa. Pergunta. Aqui do Alexandre, ele fala: onde fica o livre-arbítrio se sempre tenho pré-cognição e vejo meu futuro, mas não consigo mudá-lo? Olha, isso é difícil falar, porque tem gente que tem pré-cognição e muda tudo, né? Aí eu não sei por que a dele não está mudando. Será que você não está fazendo, por exemplo, você preveu algo ruim e esse algo ruim aconteceu? Por que na hora que você previu algo ruim você não melhorou para aquilo não acontecer? Então, nem sempre tem a ver com destino, tem a ver com a pessoa não tomar providência para mudar. Agora, tem coisa que, às vezes, karmicamente, de alguma forma, incide sobre a pessoa, e aí não dá para mudar. Mas sabe o que é importante?
Não é importante você ver algo do futuro, se muda ou não. É o que você aprende com isso? Qual é a lição que você tira e o que você faz de melhor com isso? Ó, o Naj está falando que o mundo vai acabar em fogo, porque lá no Rio de Janeiro já começou a fazer... Não, já está em fogo. Cara, eu ia para o Rio de Janeiro semana passada ver minha filha e meu neto. E acabei não indo. Ainda bem, porque estava dando 41 graus. E aí eu vou esse final de semana, vai estar mais fresquinho. Aqui em São Paulo está um calor danado, imagina no Rio de Janeiro, né? O fogo que está lá. Sim. Ó, o pessoal falou de cidades, o pessoal mandando um beijo aqui, beijo de Hortolândia, a Ezo, tá, Ezo Soares aqui. O Tá Ezo falando, ó, Soares, Alemanha. é o seguinte, eu tive convite nas viagens que eu faço para a Europa para ir para Colônia e não era Berlim, era Colônia, era Frankfurt, eu não me lembro agora, mas o pessoal não conseguiu organizar lá para eu ir. Uma dessas horas, algum grupo daí vai conseguir organizar, e aí quando eu vou à Europa, não custa nada eu dar um pulinho aí na Alemanha, que eu nunca fui, pelo menos encarnado nessa vida, tendo um grupo aí que organize tudo, quando eu estiver na Europa, na Inglaterra ou Portugal, dá para a gente aí agora, provavelmente a próxima vez, lá para outubro, vai entrar Itália no circuito, Brecha ou Verona. Quer dizer, só vai aumentando a bola de neve. A gente, né? a gente não tem, mas tem que ver aqui no chat. Aí o Helder já tá falando de Portugal, aí tem também o a Helder Márcia do falando Porto. de BH. Provavelmente em outubro eu vou novamente ao Porto quando eu for a Lisboa e Leiria. Então o pessoal quer estudar também. Eu não sei como eu dou conta de tanta coisa, Iago. É muito fácil você ficar pela internet jogando conteúdo. Vai lá pessoalmente encarar uma turma, os obsessores que estão junto, o campo energético que é feito, depois fora do corpo tem que dar conta. Então, é necessário fazer presencial. Agora, muitos tópicos podem ser jogados pela internet, porém, cara, tem coisa que tem que ser presencial, ainda precisa disso, senão vai ficar tudo muito virtual demais. Abraço virtual não presta, abraço bom é abraço pessoal. E pelos relatos aqui, as próprias pessoas sentem a necessidade de estar perto, sim, de estudar, de principalmente formar grupo. Brasileiros que estão fora do Brasil, quando eu vou, de vários lugares se reúnem, formam amizades, novos grupos. Isso aí para fazer online é possível, mas não é tão intenso quanto pessoalmente para quem está fora. E aí, vamos então voltar aqui para as nossas perguntas. E tem também uma sugestão aqui do Cachorro Preto Albino. Ele diz assim: gostaria de sugerir um programa sobre o mantra Bekanze. Aliás, a gente tinha falado nisso ano passado e acabamos esquecendo. Aliás, você esqueceu. Completamente do Maha Bekanze. Sabe por que você esqueceu? Por quê? Porque eu me lembro que no dia que eu mencionei, eu falei, marca aí, manda para mim pelo zap para a gente não esquecer. É você o cara do programa, o produtor, o apresentador. Você lembra que eu tinha falado? O Cachorro Preto Albino, você lembrou certo? O Iago esqueceu de colocar aí na programação de temas. Eu posso trazer num programa, eu vou trazer sim. A gente tem uma lista de coisas legais. Deixa eu ver aqui que tinha uma coisa legal. Cadê? Ixi. Tá, eu tenho uma pergunta aqui do Espelho da Alma, que ele fala sobre casal, quando no sono interfere nas energias um do outro, impedindo projeção? Não, necessariamente não. Não. Pode haver sonhos telepáticos, o Iago. O que um está sonhando passar pela aura da cabeça para o outro que passa a ter o mesmo sonho. O que atrapalha não são sonhos. Pode ser que um dos dois parceiros esteja com energia muito ruim naquele dia e isso acaba intoxicando o parceiro ou a parceira do lado, bloqueando aquela capacidade naquele momento. Mas isso varia muito. Pergunta da Rosa, ela fala assim, os orbes, pontos luminosos que vemos pela casa são as mesmas coisas que estão aparecendo na ufologia? Normalmente luzes? Sim, mas tem que separar bem, porque às vezes esses pontinhos luminosos, só a pessoa está vendo e outras pessoas não estão vendo, aí é clarividência, aí é algo espiritual. Agora, quando esses orbes são vistos por todo mundo, é algo manifestado do plano físico que está rebatendo luz, aí tem a ver com a área da ufologia. Pergunta da Andréia. Para quem ainda está desenvolvendo sensibilidade energética, como diferenciar práticas que exigem um ambiente seguro em casa das que podem ser feitas em qualquer lugar? É bom senso, Andréia. Tá? Uma coisa que você faz na intimidade do teu lar, se abrindo, captando, não é a mesma coisa que você vai fazer num ambiente cheio de gente, num banco, por exemplo. Tá? Então, práticas em casa, você tem teu campo de energia e você se sente mais segura. Práticas para serem feitas na rua, só se você precisar. Sentir um peso, você irradia energia.
Fora isso, não irradia nada. Vive a tua vida. Vive e deixa viver. Agora, em casa, você faz teu trabalho. É igual um praticante de yoga. Ele não vai ficar sentar na Paulista e ficar fazendo pranayama. Vai ser feito em casa. E ele vai andar na Avenida Paulista normal. De repente, sentiu algo, ele vibra uma energia. Então, o lance é vive e deixa viver. Porque eu conheci pessoas que ficavam mexendo com energia o tempo inteiro, mesmo na vigília, fora de casa, para aumentar a sensibilidade, viraram fanáticas e radicais, perderam todo o pé no chão, não conseguia viver as coisas do aqui e agora normal. Pergunta do Uber Bom de Bico. Wagner, como alinhar o chakra sendo botafoguense e tendo o Flamengo como adversário? Olha, o que eu posso dizer, o Botafogo foi campeão da Libertadores em 2024, campeão brasileiro passando o rodo no Flamengo 2 vezes. O ano passado ficamos sem técnico e tal, mas esse ano o bicho vai pegar e esse urubu aí vai ser depenado esse ano. E aí, é claro, quando o urubu for depenado, eu vou entrar num estado de samadhi na hora. Ó, tem uma pergunta aqui do Diogo, mas acho que ele juntou um monte de coisa. Talvez a pergunta nem seja sobre a pergunta, e sim talvez esclarecer, né? Ele fala assim: ao desencarnar, a possibilidade de irmos para outras partes do planeta com família ancestral ou ficarmos sempre no umbral nas cidades espirituais? Como não, essa pergunta ela é muito genérica. Para onde que o cara vai? Tá? Isso depende do que você tem na tua consciência, cara. Normalmente, comunidades extrafísicas existem e a pessoa é atraída para o ambiente que ela tiver já relação com ela própria. Agora, ninguém vai desencarnar e furar o céu e entrar no plano mental. Simplesmente vai passar por gradações e subníveis do plano espiritual. Isso é natural. Não tem nada a ver com coisa ancestral, cara. Ancestralidade é algo da matéria. Cara, se você estuda a reencarnação, que matéria o cacete, cara. Você viveu na China noutra vida, Iago. Você hoje é negro. Cara, o que tem a ver com a tua ancestralidade com a China? Né? Você tem uma ancestralidade material. Então, existe isso no plano material e existe o espírito, que a ancestralidade dele é Deus, o infinito, cara. Eu me lembro uma experiência, eu fui levado fora do corpo. Era uma reunião que estava tendo do lado da família do meu pai. Tá? Meu pai estava encarnado ainda, foi levado projetado lá. Vi várias tias dele desencarnadas, vi pessoas ligadas a ele, um ser espiritual sentado, que era um ser de luz, não tinha aparência, e várias pessoas desencarnadas do ramo de família do meu pai. Meu pai, descendente de portugueses que vieram para o Brasil, o pai dele era português, e ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, a ancestralidade material dele, portuguesa. Só que tem um detalhe, aquele grupo familiar que está ligado a ele, inclusive portugueses, tinham toda a origem na Itália, cara. E aí eles ali, eu fui levado, eu com uma aparência de hindu plasmado, naturalmente, cheguei perto, eles me olharam, aquele ser de luz me reconheceu, e eu fui levado para perceber que eu não tinha nada a ver com a ancestralidade do lado do meu pai. Cara, um hindu encarnado ali numa turma de italiano e português, no Rio de Janeiro. Então, eu questiono muito essa questão de ancestralidade, eu acho que se torna uma prisão na carne. Eu não me interessa os Borges, dos quais eu tenho origem lá de Portugal. Eu sou hindu encaixado aqui, cara. Né? E outra, a Índia também foi só um país como a China, os Estados Unidos e qualquer outra. Nenhum desses lugares é nosso. Nosso lugar é infinito. Perfeito. Ó, tem uma notícia muito boa que chegou também pelo WhatsApp aqui, do Cachorro Preto Albino, que diz que algumas coisas chegou lá no IPPB. Opa! Cachorro Preto Albino, olha, se esse pacote com as camisas chegaram, eu garanto que eu vou interceder do lado de lá para limpar alguma vida passada tua pesada para anular o karma. Essas camisas viraram dharma no teu caso. Ó, vamos ver se chegou mesmo, ó. Aí, garoto, limpou uma vida. Eu acho que vai rolar um BKZ. Vai rolar um BKZ. Exato. Outra coisa, pessoal, eu tive boas notícias. Me dá um xamã ali? Sim. O livro Na Luz dos Xamãs, que foi publicado em novembro aqui no Brasil, da editora Alfabeto. Gente, 2 notícias boas. O livro foi em dezembro para a distribuidora Senda, de Portugal, do meu amigo Alcides, que é do Recife, mas mora muitas décadas em Braga, em Portugal, e tem uma das maiores distribuidoras de livros de Portugal, e ele leva muitos livros aqui do Brasil para lá, inclusive meu livro Viagem Espiritual, que circula muito em Portugal. Ele, em dezembro, já encomendou um monte.
ele mandou uma planilha para mim e para o Samuel de que no mês de dezembro, Iago, o terceiro livro mais vendido na Senda foi o Na Luz dos Xamãs. Incrível. Que ele já ia pedir mais uma leva. E o livro também, pessoal, o Edmilson, um dos editores aqui da editora Alfabeto, mandou mensagem para mim e para o Samuel de que já está esgotando a primeira edição, vai precisar fazer a segunda já rapidamente. Olha que legal. Notícias boas, né? E o livro vocês podem adquirir, já deve estar espalhado nas livrarias, mas se não, no site da editora Alfabeto, pode adquirir lá, vai pelo correio. Que delícia. Bom, quanto tempo aí? A gente tá com 1h10. Hoje tá rendendo muito. Porque foi pergunta e resposta desde o começo, tá, né? Vamos ter mais uma ou duas perguntas aí a gente... Tá bom, tem perguntas aqui. Tem uma do Carlos, que ele pede se você poderia falar sobre projeção mental. Eu falei nisso num dos programas anteriores, até mostrei imagem, porque um rapaz perguntou por que eu não falava de projeção do corpo mental. Falei, não falei, caramba, tem até no livro. Mostrei aqui as imagens. Tá? Agora, qual programa que foi, o Iago, eu não sei. Eu acho que foi... Se você achar, você podia passar o programa para ele assistir. Eu lembro que Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui. Tá, eu falei nesse tema assim. Também aparecer mostrei aqui até a imagem do livro. Uma coisa, muitas perguntas aqui teve, e eu vi que no chat até o Igor, o Otto e o pessoal estão aqui, o Manciba, auxiliando. Mas lembrando, gente, a gente está aqui no canal Consciência Próspera, tem muita coisa legal por aqui. Gente, tem muita entrevista. Tem simpósios de projeção de experiências fora do corpo. E também aqui com o Wagner. Lembrando, esse conteúdo vai para o canal do Wagner. E lá no canal do Wagner tem muito Mais de 1000 vídeos. Gente, tem muita coisa. Então, não fiquem chateados se a pergunta não veio aqui. Vocês vão encontrar essas perguntas, tá? A maioria dessas perguntas, por exemplo, como que eu faço para ter uma projeção astral? Tô começando a estudar agora o que é um cordão de prata. Isso já foi debatido assim. Já falando muitas vezes. Então, caso não foi respondido aqui, eu passei pela pergunta, provavelmente deve ser alguma coisa que a gente já, até mesmo aqui no Falando de Consciência e Espiritualidade, a gente já deve ter tocado nesse assunto. Então dá uma olhada que tanto o canal do Wagner, tanto Consciência Próspera, assim, é um acervo de muita informação mesmo. E é isso, tá? Em relação a esse monte de perguntas que a gente teve hoje. Eu sei que várias não foram lidas. Tem mais algumas aqui chegando, E outra coisa, então, no próximo programa, vai ter o Hiroshi Motoyama, o Teoria dos Chakras, com a parte da saída do corpo e chakras, e o Plotino. Então, no próximo programa, só vou abrir para pergunta se der tempo, porque hoje a gente está abrindo só para isso, para poder colocar conteúdo no próximo programa. Se der tempo, eu abro no final, porque senão o pessoal já vai entrar perguntando um monte de coisa que não vai dar para responder. Hoje a gente abriu até para fazer isso. Semana que vem, conteúdo fechado com material. Beleza. Seguindo aqui, Caminhando da Luz. Caminho da Luz. Wagner, no estado de coma, do ponto de vista espiritual, o espírito fica preso ao corpo físico ou tem alguma liberdade de consciência e percepção fora do corpo? E aí ele pede indicação de livro. É o seguinte, isso varia de acordo com a pessoa. Eu já vi vários casos. Tem uns que ficam presos no campo energético do corpo, não é dentro. Preso porque o cordão de prata ainda está ali por questões kármicas e outras coisas. Tem outros que já estão vivendo numa comunidade extrafísica, apenas a ligação não partiu porque a família cai embaixo, precisa passar aquilo, o médico precisa lidar com o paciente, que ele não pode melhorar ele. Para poder quebrar a arrogância do médico, tem muito médico que acha que é Deus, e ele lida com um paciente ali que ele não tem como fazer nada, ele é impotente, a medicina dele não consegue resolver aquilo. Né? Então, tem várias nuances. E existem casos da pessoa já estar vivendo do lado de lá, apenas os mentores mantêm a conexão por uma questão kármica do grupo karma da pessoa. Varia, tem uns que ficam revoltadíssimos porque não pode voltar, tem outros que ficam contentíssimos porque não vai voltar, varia de pessoa para pessoa. Tem outras perguntas legais chegando. Aí tem uma aqui também do Exo Soares, que ele pergunta se você tem um programa de EQM. Sim, tem programa. E tem até com o Carlos, que foi muito legal. Você pode ter um programa que eu fiz junto com o Carlos, do Afinal Que Somos Nós, só sobre EQM. Se você puder achar o link ali, acho que é Mistérios do Desconhecido. Tá. Vê se você clica Mistério do Desconhecido, Wagner Borges, que deve abrir. São 2 programas que eu fiz lá, um sobre EQM. Sim, achei. Abriu aí? Tá aqui. Ele vai botar aí o link para um programa específico só sobre isso que eu participei. Então, tá aqui o link já para você. E eu tenho material de EQM que eu posso até 1 hora mostrar aqui, de outro ângulo. Procura também, na internet está cheio de material, tem o canal Afinal Que Somos Nós, muito bom. Tem o canal Dimensão Mental do Alexandre, que fala muito de EQMs também. Uma pergunta aqui da Leila.
que ela fala assim, bom dia, pergunta, é possível o gato que dorme comigo aparecer na projeção astral junto comigo? Sim. Eu acho que o meu estava e acabou... Eu E acabou contei o indo. caso várias vezes do gato Do Ernesto, que saía do corpo, que eu via também, sim. Sim. Seguindo, Deoclebes. Olá, como saber se estamos em contato com conhecimento sobre nossa vida passada ou apenas uma viagem na maionese astral? Usando discernimento. Se você não tem certeza, é viajada na maionese. Porque se você lembrar de algo, você não vai ter dúvida alguma. Se aquilo é real. Agora, muitas vezes mistura com a imagem de sonho e o imaginário da pessoa. Agora, uma dica importante. Vidas passadas só vale a pena a memória se for para resolução de coisa no presente, desbloqueio de trauma. Só o conhecimento, pelo conhecimento do passado, não te adianta muita coisa, a não ser que aquele conhecimento seja útil para você melhorar para frente e não para olhar para trás. Então, não se importe com vidas passadas, se importe com o momento presente. Agora, flashes de vidas passadas, eles ocorrem porque a memória está no corpo mental. Agora, acrescenta alguma coisa para você. O importante é sempre o momento atual. Pesquisa de reencarnação, aí sim, lembrar é legal. Desbloqueio de trauma com regressão é legal. Porém, só a memória pode não acrescentar nada, é só um flash. Igual o Iago, você pode ter um flash de memória quando você tinha 15 anos. O que isso tem a ver com você agora com mais de 20 e poucos? Entendeu? E outra, essa lembrança te acrescentou o que agora? Então, se não, é só flash de memória. Legal. Seguindo... Tem um livro muito bom, que é um clássico, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. Dá uma olhadinha nesse livro, você vai compreender melhor. Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dr. Brian Weiss. Ó, tem alguém fazendo uma cobrança aqui, porque talvez o Iago não tenha anotado. Wagner, você ficou de falar sobre um túnel cintilante que vemos pelo terceiro olho. Aconteceu comigo. Terceiro olho, pulsou luz verde, eu deitei e senti saindo do corpo. Olha, eu respondi isso aí no programa da rádio, foi o programa que você indicou para a menina ali, o mesmo. Então, ó, a Ari Luz. Ari Luz, dá uma olhadinha nesse link aí que o Iago vai botar. Eu fiz um programa na rádio 3 domingos atrás ou 2 sobre isso. Falando sobre... clica lá que é a resposta inteira do que você está perguntando aí. Beleza. Que exige tempo para responder, Iago. Por isso que eu estou indicando lá, porque ali eu respondi com tempo. Tá. Pergunta da Elaine. Professor, sou médio de incorporação, mas infelizmente não estou conseguindo sentir as energias dos desencarnados que falam por mim. Como posso sentir? Difícil falar sem ver a pessoa, Iago. Tá, seguindo. O que está travando ela? Como é que são os... Não tem como falar isso à distância. Pode ser um monte de coisa. Ó, tem uma pessoa perguntando, ó, recomendação de limpeza de consciência por conta da avalanche de conteúdos que interferem no estado emocional e energético. Discernimento na veia, doses cavalares de discernimento. A internet é um conjuntão de informação, muitas legais e outras não. Se você não tiver filtro, você vai ficar todo embolado. Discernimento e bom senso. Observa se aquilo é evolutivo, tem pé no chão, tem embasamento, tem segurança na passagem da informação. Qual é o objetivo de quem está passando a informação? É ajudar quem está assistindo? Ou é aumentar o próprio ego? Ou gerar confusão? Tem muita gente espalhando confusão na internet e tem muita gente espalhando coisa boa. Tem que ter filtro, discernimento nessa avalanche de informação. Foque em algum tema que você gosta, aprofunde ele e use discernimento. Focando num tema, desenvolvendo, você aumenta teu nível de percepção para filtrar melhor. E eu queria agradecer que hoje a gente teve aqui na transmissão um novo membro. Então a Elaine se tornou membro aqui no Consciência Próspera, mas eu não tô aparecendo, né? Mas queria agradecer. Muito obrigado, gente. Seria legal para ela a pergunta da mediunidade, ler o livro Mediunismo do Ramatiz, pelo médium Exílio Mais. Será que a gente tem aqui para mostrar? Não, talvez não, acho que não. Esse aqui eu acho que o Samuel não tem. Aqui não, mas seria um bom livro para ela aprofundar essa parte mediúnica. Tá. E é isso. Então, fazendo esse agradecimento a vocês. Deu, né? Sim. Deu para responder bastante coisa, né? Foi. Deixa eu tirar aqui da tela. Tem mais algumas perguntas rolando, mas foi bem bom. Foi, né? Estamos com quanto tempo agora? A gente está com 1h19 de então a gente já está já no talo, 1h20. E, Wagner, o pessoal gostou bastante. Tanto aqui no chat. Teve muitas perguntas paralelas, né? É que eu sei que você não está acompanhando aí, mas eu acho que rendeu bastante. Então, legal. Próximo programa, gente, eu vou estar falando do livro Teoria dos Chakras, do Dr. Hiroshi Motoyama, e vou pegar os relatos dele em que durante a ativação de chakras rolou saídas do corpo.
tá? Porque isso dá gancho para eu poder explicar várias coisas. Ainda tem um material do Plotino, grande mestre da Grécia Antiga, com conteúdo de saída do corpo também, tá bom? E aí, à medida que a gente for a cada terça aprofundando, e vai ter o Bekanzé, Marra Bekanzé, do meu grande amigo, Cachorro Preto Albino. Será que com uma camisa nova? Não, eu já, olha, Cachorro Preto Albino, se a encomenda chegou, já vem com uma nova na terça-feira que vem, tá bom? Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo aí, atentos aí o programa. Primeiro programa ao vivo do ano, vamos nessa aí, eu sempre tentando colaborar em alguma coisa, filtrem tudo que eu falar, não tem verdade absoluta, filtra, vê se é positivo, está bem embasado, se ajuda você nos seus estudos e segue sempre seu próprio discernimento. Não fica preso a nada do que eu falar aqui, nem a autor nenhum. Tira a média, observa e faz teu jeito dentro do teu trabalho e cresça com ele. Ok? Então, Iago, legal por hoje, pessoal. Até mais.